Bom, e dando continuidade ao escape para a P3 de circuitos elétricos 1, vamos abordar o tema de tensão equivalente de Thevenin. Então, eu trouxe diferentes problemas para nós exercitarmos essa habilidade que vai ser cobrada de vocês. E bom, nesse exercício temos o tratamento fasorial, mas o passo a passo que eu vou mostrar aqui, ele se aplica tanto para o caso fasorial quanto para o caso no domínio do tempo. Bom, quando você fala de calcular a tensão de Thevenin E0, nós devemos sempre levar em consideração que os pontos A e B eles vão estar em aberto, ou seja, eles não estão conectados. E por conta disso, não passa corrente por esse ramo, né? Então podemos dizer que aqui você tem 0 ampere. E consequentemente, esse circuito aqui, ele se resume apenas a essa malha aqui da esquerda, né? Então você tem uma continuidade aqui de corrente justamente por conta da lei de Kirchhoff. Quer dizer, se eu chamo essa corrente de x e essa aqui de y, nós sabemos que pela primeira lei de Kirchhoff, a soma das correntes que entram em um nó deve ser igual à soma das correntes que saem. Só que como aqui é 0 ampere, significa que y deve ser igual a x. Então você tem essa continuidade sempre que a corrente em um dos ramos for zero. Maravilha! E bom, dito isso, o que nós queremos realmente calcular então é essa tensão E0, né? Que é a tensão em aberto de Thevenin, agora no domínio fasorial. Ela, obviamente, vai se replicar aqui sobre esses dois elementos de 4 ohms e J3 ohms, justamente porque você tem o aberto, né? Então, o potencial B, vou fazer o aterramento do potencial B, mas ele estaria aqui, mesmo que se você tivesse algum outro elemento, por exemplo, um resistor ou um capacitor, esse potencial B ele iria se repetir aqui, justamente porque não há passagem de corrente. Então você tem essa repetição dos seus potenciais. E aqui em cima também, mesmo que eu tivesse um elemento qualquer que fosse ele, o potencial de A iria se repetir também aqui em cima. E daí, esse E0, você percebe que nada mais é que um divisor de tensão. Você tem uma tensão de entrada alimentando esse menos J3 ômega e esses dois elementos em série. Então, o nosso E0 é a tensão que recai sobre esses dois elementos em série. Então, eu vou fazer o procedimento da divisão de tensão. A nossa impedância sobre a qual desejamos calcular esse E0 é a soma dessas duas impedâncias, então 4 mais J3, tudo isso dividido por menos J3, 4 ohms e J3. E aí você percebe o cancelamento, né, desses dois elementos reativos, então você vai ficar apenas com 4. Basicamente, apliquei o divisor de tensão. Bom, aqui você vai ter a simplificação de 24 por 4, isso vai dar 6, e uma multiplicação aí por números complexos, né? Aqui seria possível você extrair o módulo desse número complexo, que vai ser raiz quadrada de 16 mais 9, que costuma dar 5, né? Então você vai ter 5 vezes 6, que dá 30. E o ângulo associado a esse complexo nada mais é que o arco tangente de 3 quartos. E aí você olha aqui para as alternativas e a única que corresponde a uma possibilidade possível é a que tem a amplitude, o módulo de 30. E aí, é claro, né, esse tangente a menos 1 de 3 quartos corresponde ao ângulo de 36,87 aproximadamente. É aquele triângulo 345 muito famoso. Então, vamos ver como outros problemas abordam o cálculo da tensão de Thevenin em aberto. Mais um problema, e nesse aqui temos um vinculado. Bom, ele já fez o aterramento para nós. Caso o exercício não tivesse feito, nós faríamos o aterramento associado a B e queremos calcular essa tensão E0. Lembrando, né, que o E0 vai ser a tensão potencial A menos o potencial B. Só que como você normalmente vai fazer o aterramento do potencial B, você vai ficar simplesmente com VA, né, já que esse VB vai para zero. Maravilha, então você tem, por conta desse aberto aqui, a repetição dos seus potenciais. Então aqui embaixo e aqui em cima A e B se repetem, e A também se repete aqui por conta dessa continuidade no ramo, né? Certo, e normalmente nós vamos querer calcular a tensão de Thevenin por dois caminhos. O primeiro deles é a análise nodal, e o segundo normalmente vai ser divisor de tensão, como nós fizemos no primeiro problema. Aqui vamos utilizar análise nodal, e bom, o seu circuito ele se resume a este aqui. Como não passa corrente, então a corrente que trafega aqui por esse ramo é a mesma que trafega pelo R2 por conta da continuidade, né? Maravilha, então vamos equacionar a análise nodal sobre esse nó, e aí vamos ter VA menos. Perceba que esse potencial aqui acaba sendo exatamente o ES, né? Porque você está saindo do 0 volt, então com o acréscimo de ES você vai ficar com 0 mais ES. Então isso aqui fica VA menos ES, para modelar a corrente que sai aqui por R1, dividido por R1.
depois você tem uma corrente vinculada que entra, V, e a corrente que passa aqui por R2, chegando até o potencial B. Então, você vai ter simplesmente VA sobre R2, tudo isso igual a zero. E, como vocês puderam ver, tanto no primeiro problema quanto agora nos próximos, nós não fazemos nenhuma alteração com relação ao circuito fornecido. Nós vamos fazer o cálculo de VA menos VB com o circuito que o problema nos forneceu mesmo, tá? Não precisa fazer nenhuma alteração para o cálculo do E0. A única consideração que você tem que ter em mente é que os potenciais A e B, eles não estão conectados, então você deve levar isso em consideração, porque pode ter consequências importantes. Por exemplo, novamente, só para reforçar, caso aqui tivesse um resistor, digamos, R3, por mais que exista esse resistor R3, pelo fato de aqui, entre A e B, haver um aberto, não passa corrente por ele. Quer dizer, a corrente que passa nele é zero. Então, como a corrente sobre esse resistor R3 fictício é nula, significa que a diferença de potencial sobre ele também é zero. Ou seja, os potenciais nas suas duas extremidades devem ter o mesmo valor. Então, se aqui é B, aqui também vai ser B. E se eu, porventura, também tivesse alguma coisa aqui em cima, por exemplo, um R4, você também teria a repetição do seu potencial A. Então, essa é a grande consideração que nós devemos ter, que é os potenciais A e B estão em aberto. Bom, pois bem, vamos determinar também a equação adicional e para isso nós precisamos relacionar com os parâmetros do circuito esse Vzinho, que é a variável do vinculado. Bom, Vzinho fica bem fácil de ver que ele vai ser a diferença entre o ES menos o potencial de A. Basta você olhar, né, a ponta dessa seta de tensão, ela aponta justamente para o ES, então ele fica como nosso primeiro elemento aqui dessa operação de subtração. Perfeito, então definimos quem que é o nosso V, e agora eu vou fazer essa substituição. E lembrando, né, desde o início nós sabíamos que o VA vale o próprio E0, então eu também vou fazer essa substituição para nós já chegarmos no resultado desejado. Maravilha, então E0, que é o nosso VA, continuando aqui o nosso tratamento matemático, você vai ter e dividimos por R1, depois você vai ter menos GM, distributiva de ES menos E0, e mais VA sobre R2, tudo isso igual a zero. Na verdade, podemos substituir o VA por E0. Logo em seguida, nós fazemos o isolamento de E0, vamos colocar os coeficientes associados a ele, precisamos fazer uma distributiva aqui, de modo que esse menos GM com menos 1 vai dar mais GM, e por fim você tem esse 1 sobre R2 também. Maravilha, depois vamos isolar aquilo que não é variável para o outro lado, né? Então você tem esse menos ES sobre R1, que ele vai passar para o outro lado ficando positivo, e menos GM e ES também, ES vezes GM. E aí é legal que a gente consegue também colocar o ES em evidência, e você fica apenas com 1 sobre R1 mais GM. E praticamente está finalizado o problema, né? Basta realmente passar esse termo aqui dividindo, e eventualmente fazer algumas modificações para bater exatamente com a expressão do gabarito. E o que seria possível aqui para simplificar um pouco é multiplicar em cima e embaixo por R1. E aí vamos ter 1 mais GM R1 dividido por 1 mais R1, que multiplica a soma de 1 sobre R2 mais GM. Enfim, essa expressão é uma das possibilidades que é possível obter aí para sua resposta, mas o que o enunciado preferiu fazer, na verdade, foi multiplicar a equação em cima e embaixo por R2. Então, vamos fazer essa modificação a partir desse resultado, né? E aí nós teríamos, então, R2, que multiplica 1 sobre R1 mais GM, tudo isso dividido por R2 GM mais 1 sobre R1 mais 1. E aí sim, essa seria a expressão obtida aí pelo gabarito. Ela coincide exatamente, claro, faltou o ES ali, mas essa seria a resposta mesmo, né? E aqui também faltou um ES. Seguindo para o próximo problema, vamos calcular a tensão em aberto de TVNAN vista sobre os terminais A e B, então seria justamente esse E0 aqui. Bom, nós sabemos que a corrente que flui por esse ramo tem que ser zero, né? Justamente por conta desse aberto. Só que esse exercício é legal porque ele envolve uma análise mais cuidadosa. Pelo fato do nó AB estar aterrado, eu sei que aqui é 0 volt, e além disso, o meu E0 vai ser o próprio VA. Então, se eu descobrir quem que é o potencial de A, eu resolvo o meu problema, porque o potencial de B já foi arbitrado como zero. Esse potencial aqui vai acabar sendo 10 volts. Você tem um vinculado de corrente. Por conta da continuidade aqui no ramo, esse potencial também é de 10 volts. E esse potencial aqui acaba sendo de VA, né? Bom, como nós sabemos que a corrente aqui é de 0 ampere, essa corrente que flui por cima do vinculado precisa ser a mesma que vai fluir aqui por baixo por esse resistor de 10 ohms, né? Por conta da continuidade ali da primeira lei de Kirchhoff. Maravilha, então você tem esse potencial aqui, que é de 10 volts, e esse outro potencial aqui, que é o de VA.
E aí a corrente ela está fluindo nesse sentido, né? Ela está indo para a esquerda do resistor de 10 ohms. Então, só para isolar o resistor de 10 ohms, você vai ter o potencial VA e 10 volts. Sendo que a corrente que flui sobre ele é exatamente o I1 sobre 2, por conta da nossa continuidade, né? Já que aqui é 0 ampere. Bom, e sendo assim, a seta de tensão desse resistor tem que apontar para o VA para que a gente possa utilizar a primeira lei de Ohm na convenção do receptor. Então, você vai ter VA menos 10 igual a 10 vezes I1 sobre 2. Com isso, o nosso VA vai ser 10 mais 5 I1. Então, fica claro para a gente que eu preciso descobrir quem que é o I1. Bom, I1 é a corrente que está passando por aqui. Mas eu sei quanto que vale a corrente que flui aqui pelo resistor de 5 ohms. Pelo resistor de 5 ohms, existe uma corrente que desce e a seta de tensão aponta para o 10 volt. Essa corrente ela vai ser a diferença de potenciais. Então, aqui você teria a diferença de potenciais, que é 10 menos 0, isso, portanto, dá 10 volts. E a corrente que flui por baixo, portanto, vai ser a DDP, diferença de potenciais, 10 sobre 5, ou seja, 2 ampere. É a aplicação direta da lei de Ohm. Certo? Só que, como nós vimos, a corrente que flui aqui pelo resistor de 10 ohms é a mesma corrente que flui aqui por esse vinculado. O que significa que a corrente que entra aqui em azul é de 0 ampere. E por que isso? Bom, toda corrente que sai desse nó é I1 sobre 2, né? E toda corrente que entra já é também I1 sobre 2. Então, por conta daquele aberto entre A e B, você teve o 0 ampere. E esse mesmo 0 ampere aqui, ao final do circuito, ele se repete para antes dele se dividir, digamos assim, nessa associação em série do resistor de 10 ohms e dessa fonte vinculada. Então isso é muito importante, né? Porque usamos a continuidade da primeira lei de Kirchhoff, quer dizer, quanto que tem que ser I1, dado que a somatória das correntes que saem desse nó é de 0 ampere mais 2 ampere, ou seja, 2 ampere. Significa que o I1 só pode valer 2 ampere mesmo. Então, esse é um circuito que você usa a primeira lei de Kirchhoff de forma até que exaustiva. E aí finalizamos o problema, né? Porque você vai ficar com 10 mais 5 vezes 2. Então, o nosso E0 vai valer 20 volts. É um problema muito legal porque vocês precisam ter cuidado com essa questão do fato de A e B estarem em aberto e quais as consequências geradas no seu circuito. E claro, sempre se atentar à primeira lei de Kirchhoff. Mais um problema, vamos calcular o E0 aqui, lembrando que esse segmento está em aberto, portanto a corrente que flui sobre ele é zero. Então, ele fez o aterramento aqui numa posição não muito oportuna, mas não tem problema. Pelo fato desse aterramento existir, aqui é 0 volt, né? Então, todos esses potenciais aqui estão em zero, o que nos garante que aqui à esquerda você tem um 0,5 V e aqui à direita você vai ter simplesmente V, né? Partimos do zero e sofremos acréscimos aí de tensão. Maravilha, então eu posso dizer que o potencial de B é V e o potencial de A eu vou chamar simplesmente de VA. Então, o nosso intuito vai ser E0 igual a VA menos V. Se eu encontrar VA menos V, eu resolvo meu problema. Certo, então vamos aplicar uma análise nodal sobre VA para ver o que acontece. Então, sobre VA, nós vamos ter o seguinte: VA menos 0,5 V, sendo a corrente que sai aqui pela esquerda do 4 ohms, dividido por 4. Depois você vai ter a corrente que sai pelo 2 ohms, então VA sobre 2. Ficaria VA menos 0, né? Só que eu não escrevi, justamente por conta dessa redundância. E a corrente que fluiria aqui entrando ou saindo não faz diferença, é zero. Então, não preciso escrever a minha terceira parcela aqui dessa soma. Maravilha! E bom, com isso eu posso multiplicar a equação inteira por 4, e aí vamos ter VA menos 0,5V mais 2VA. Tudo isso sendo igual a zero, de modo então que 3VA é igual a V sobre 2, e portanto o V acaba sendo 6VA. Então quer dizer, VA menos V vai acabar sendo VA menos 6VA, que é menos 5VA. E agora sim, eu reduzi meu problema de forma considerável, porque eu só preciso encontrar quem que é VA. Certo. E a outra análise nodal que nós podemos fazer é considerando o nó V aqui pela direita, porque daí você vai ter a corrente que sai aqui por baixo e a corrente que sai ali por cima. Então, fazendo análise nodal sobre o nó V, nós vamos ter V menos 0,5V dividido por 2, sendo então essa corrente que sai por cima, mais a corrente que sai por baixo, simplesmente V sobre 1, ou seja, só o V mesmo. Tudo isso igual a zero. Multiplica a equação por 2, você vai ter V menos 0,5V mais 2V. Tudo isso igual a zero, e fica claro pra gente, né, que o V, portanto, vai ser zero. E aí fica legal porque, bom, se o V é zero, significa que o VA também é zero,
por conta dessa relação que havíamos obtido. E então você vai ter menos 5 vezes 0, que é igual a 0. Então, realmente, né, conforme o gabarito, a tensão E0 de TVNAN dá 0. Outro problema, devemos calcular aqui a tensão em aberto sobre os terminais A e B. E aqui, por mais que tenha esse diodo, que é um elemento não linear, nós podemos ignorar a presença dele, até porque o cálculo da tensão de TVNAN é feito considerando esses pontos A e B em aberto. Então, deixamos em aberto. E agora sim, após essa modificação no circuito, vamos fazer o cálculo. Aqui eu posso fazer um aterramento desses nós por baixo. Então, eu já garanto que o meu E0 vai ser simplesmente VA, né? Por conta do fato de VB ser nulo. E aí, se aqui é 0 volt e eu cresço ΔV, significa que esse potencial é de ΔV. Só que lembra do que eu disse. Qual é a corrente que passa sobre esse resistor de R0? É zero. Então vamos modelar o que acontece sobre esse resistor R. Vamos imaginar que a corrente que passa sobre ele esteja para a esquerda. De modo então que, para eu poder utilizar a lei de Ohm na convenção do receptor, a seta de tensão aponta para o potencial de A. Então você teria VA menos o potencial aqui ΔV, né? Que seria igual a R vezes a corrente. Só que essa corrente é zero. Ou seja, conforme eu havia dito lá no começo do vídeo, você teve a repetição do seu potencial a despeito da presença de um elemento. Então esse ΔV era o próprio VA. Então eu já obtive aqui que V é simplesmente o VA sobre alfa, ou seja, nesse caso ele vai ser E0 sobre alfa. Maravilha! Só que quem é o potencial aqui nesse ponto C? Vale 10V, né? Você saiu do zero, acresceu 10 volt e chegou no potencial C. Portanto, o potencial C é de 10 volt. E essa seta de tensão aqui em V, ela diz o seguinte, né? Que Vzinho é igual a 10 volt menos ΔV. Ou seja, eu consigo isolar quem que é o meu V. Então, V vai ser 10 sobre alfa mais 1. E eu acabei meu problema, né? Já que o E0 ele vai ser alfa vezes V, ou seja, 10 alfa sobre alfa mais 1. E essa seria, portanto, a resposta esperada, né? Conforme a letra D nos diz. E dando continuidade, temos mais uma questão que pode causar um certo problema, né? Porque eu sempre disse a vocês que o cálculo da tensão E0 é feito considerando A e B aberto. Só que nesse caso nós temos um resistor R entre esses pontos, né? E aí, o que a gente faz nesses cenários? Bom, o ponto é que nós queremos usar o equivalente TVNAN para substituir todo esse circuito e fazer uma análise mais simplificada. Que seria qual? Seria um circuito caracterizado por uma fonte de tensão E0, que é o que a gente vai calcular agora, em série com a resistência R0, que calculamos no vídeo anterior, e isso tudo representando esse circuito super complicado que vai estar alimentando uma carga entre os terminais A e B. Então, você não deve entender esse R como a carga de alimentação, o R-load, mas sim como um componente constitutivo do seu circuito. E é por isso que nós não podemos simplesmente abrir aqui o ramo desse resistor, justamente porque ele faz parte do nosso circuito. Então, o resumo da ópera é que a nossa ideia aqui é considerar esse circuito todo aqui como um outro circuito simplificado que consiga reproduzir os mesmos efeitos caso a gente coloque uma carga RL, certo? Então, dito isso, nós vamos aplicar o mesmo algoritmo. Aqui nós não ganhamos nada pelo fato de A e B estarem em aberto. Ele já fez o aterramento do nó B, mas caso não tivesse feito, nós teríamos que fazê-lo. E aqui você tem o potencial A. Portanto, o nosso E0 vai ser simplesmente VA, já que B está aterrado. Então, vamos aplicar a análise nodal sobre esse VA, considerando ainda que esse potencial E1 vale E, né? Você saiu do zero, chegou aqui no E. E a corrente do vinculado, ela já pode ser inclusive equacionada, porque VA menos E é igual a R vezes I. Perceba que a seta de tensão deve estar no sentido oposto ao da corrente I, e com isso o nosso VA vem primeiro aqui na subtração. Maravilha, então o nosso I vai ser VA menos E dividido por R. E agora sim, né? Vamos escrever a análise nodal completa. Nós teríamos um I mais, considerando a corrente saindo aqui pela esquerda, agora a corrente que sai aqui por baixo em R, VA sobre R. E aqui você tem esse resistor R em série com essa fonte vinculada. Isso causa também um certo problema nas pessoas, porque fica estranho, né? Normalmente nós estamos acostumados a ter um resistor aqui e uma fonte de tensão no lugar onde esse R aparece. Só que, como eles estão em série, não faz diferença
você lidar com uma das situações. Quer dizer, eu posso trocar a posição do R com a posição da fonte de tensão vinculada. E mesmo se fosse uma fonte de tensão independente, eu poderia fazer isso, porque eles estão em série. Mas, se você não acredita em mim, eu vou mostrar que a corrente que passa aqui por esse R pode ser calculada como se ele estivesse no lugar dessa fonte dependente. Então, vejamos. Eu vou considerar que esse potencial aqui é de 0 volt, e como você teve um acréscimo de potencial aqui gerado por essa fonte vinculada, justamente de RI, significa o quê? Bom, eu estava em E3, somei RI e cheguei em VA. O que significa que esse potencial E3 nada mais é que VA menos RI. E por quê? Bom, se eu somar VA menos RI com RI, eu chego exatamente no meu VA. Então, o potencial de E3 é VA menos RI. Beleza, então eu vou assumir que a corrente desce, né, para compor a minha análise nodal. E, portanto, se a corrente está para baixo, significa que a seta de tensão está para cima. E nesse caso, quem que vai ser a tensão? Vai ser VA menos RI menos zero, ou seja, VA menos RI. E agora sim, né, nós conseguimos estabelecer quem que é essa corrente X aqui que entraria na nossa análise nodal. Esse X ele vai ser VA menos RI dividido por R, né? E aí você percebe que o que eu disse anteriormente é completamente verificável. Se eu trocasse a posição do R com a posição dessa fonte, eu obteria essa parcela na análise nodal também sem grandes problemas. Então, o que vocês tiram desse problema é que se eu tiver dois elementos em série, eu posso trocar a posição deles, que isso não vai afetar a minha análise nodal. Maravilha, então eu já vou colocar minha corrente X aqui, né, e fechar a equação. Certo, eu vou multiplicar a equação inteira por R, de modo que eu vou ficar com R vezes I, mais VA, o VA aparece duas vezes, então 2VA, menos RI, tudo isso igual a zero. Porém, nós sabemos quanto que vale o I, né? Então eu vou isolar aqui o VA mais I, R menos R, tudo isso igual a zero. E aí eu vou substituir, portanto, esse valor de I que havíamos encontrado, e nós vamos ter 2VA mais VA menos E, dividido por R, R menos R. Isso tudo igual a zero. E daí basta isolar o VA para encontrar a tensão de TVN, né? Lembrando que o E0 é o próprio VA nesse problema. Vamos multiplicar a equação por R novamente. Então você vai ter 2VA vezes R mais VA menos E, fazendo a distributiva do R menos R. Bom, eu vou colocar o VA em evidência. Eu vou ter então 2R aqui e fazendo a distributiva R menos R. E aí esse menos E multiplicado pelo R1 menos R passa para o outro lado, ficando positivo. E daí o VA vai ser E vezes a diferença das resistências dividido por 3R menos R. Aí é claro, né? O exercício pede um valor numérico porque as resistências elas foram dadas de forma numérica. Bom, então só para facilitar a vida, vamos fazer a substituição aqui em cima mesmo. E aí você vai ter 1 menos 2, lembrando que o R1 é 1 e o R é 2, fornecido aqui pelo próprio problema. E então, 3, 1, menos 2. Aí aqui em cima você vai ter menos 1 e embaixo você vai ter 1. De modo que a tensão de TVN de fato é menos 1. Aí o que isso significa na prática, né? Quando você coloca esse valor de menos 1 aqui no E0, você pode fazer a substituição de E0 por menos 1, claro, nós acabamos de calcular, considerando, né, que o mais está associado ao A e o menos está associado ao B. Isso é completamente equivalente a você, em vez de usar menos 1, colocar mais 1, só que daí você precisa inverter a polaridade aqui da sua fonte. E aí você estaria considerando, portanto, né, que seu E0', nesse caso, é o VB menos VA. Só que daí você não perde a equivalência entre esses dois casos e não tem nenhum problema você encontrar uma tensão equivalente TVN negativa. Isso só significa que você assumiu o sentido trocado da sua fonte E0. Outro problema, dessa vez com um amp-op ideal, apesar de não ter sido explicitado isso no enunciado, nós consideramos que esse amp-op é ideal. Aqui você tem o aterramento associado ao potencial positivo, e pelo curto virtual nós sabemos que o potencial negativo do amp-op tem o mesmo valor do potencial positivo. Então, se eu disser que aqui é um V+, pelo fato de ser amp-op ideal, vai ser igual ao V-. E nesse caso, eles valem zero, né, por conta desse aterramento, certo? Então, essa é uma informação que nós obtemos logo de cara. E, pois bem, aqui você tem 0 volt, aqui você tem o próprio E0, e vamos fazer o quê? Uma análise nodal sobre o nó de 0 volt. Então, você tem uma corrente que entra, menos IS, a corrente que sai aqui pelo R1,
Então, você vai ter 0 menos 0 sobre R1. Perceba que, de fato, esse resistor ele está inoperante, porque os potenciais dele têm o mesmo valor, então não passa corrente sobre ele. Então, a corrente que passa sobre ele é zero. Então, você já deve ter notado que, bom, nós sabemos que se a corrente aqui, nesses terminais do amp-op, são nulas, justamente por isso ser uma... Até porque essa é a característica que define o amp-op, né? As correntes que saem dos terminais menos e mais dele são nulas, e a corrente aqui também é nula, você vai ter uma continuidade de corrente entre a corrente IS, que é essa corrente que entra no nó, e a corrente que flui pelo R2, claro. Pela primeira lei de Kirchhoff, isso fica até que fácil de ser observado, né? Maravilha! Então, como que eu modelo a corrente IS, E0, esse 0 volt e o resistor? Bom, nós fazemos aqui a seta de tensão ter o sentido contrário à seta de corrente, e essa seta de tensão, portanto, ela vai ter o valor de 0 menos E0, né? Então, você vai ter que menos E0, já aplicando a lei de Ohm sobre R2, vai ser R2 vezes IS, e, portanto, o nosso E0 vale menos R2 IS, conforme o gabarito da letra B. E, bom, com essas questões, eu espero que vocês tenham aprendido melhor o cálculo da resistência de Thevenin. É bem simples, basicamente você vai manter o circuito fornecido pelo problema inalterado, e você só precisa se lembrar do fato de que os pontos A e B, eles sempre vão estar em aberto. E o mais importante disso é quais são as consequências propagadas na topologia do seu circuito. Nesses casos aqui, nós vimos que não teve nenhum grande impacto, né, nós utilizarmos esse fato, mas, por exemplo, nesse circuito aqui, você teve a repetição do seu potencial VA aqui no αβ, justamente porque a corrente que passa sobre esse resistor é nula, e por ela ser nula, significa que os potenciais elétricos têm o mesmo valor. Então, acredito agora que vocês não tenham problema com o teorema de Thevenin. Nós aprendemos a como calcular a resistência de Thevenin e agora aprendemos a calcular a tensão de Thevenin. É isso e nos vemos numa próxima.